Olá, tudo bem por aí? Por que que por tanto tempo eu tive dificuldade de receber dinheiro, de sustentar o dinheiro na minha vida e multiplicar esse dinheiro? Meu nome é Diego, eu sou economista, psicanalista, terapeuta e nesse vídeo aqui eu vou te contar uma experiência que eu vivi por muitos anos da minha vida relacionada ao dinheiro. Essa é uma dificuldade que muitas pessoas também possuem e eu vou contar a partir da minha própria experiência o que pode estar acontecendo aí na sua vida e como destravar a sua vida financeira. Bom, o nosso inconsciente ele trabalha a partir de associações. Então o inconsciente ele não entende exatamente qual é a função real do dinheiro. Para que serve o dinheiro na minha vida? Que dinheiro é para transformação? Que o dinheiro vai expandir quem eu já sou? Que o dinheiro só vai potencializar se eu sou uma pessoa boa, eu vou potencializar isso. Se eu sou uma pessoa que faz o mal para os outros, o dinheiro também vai potencializar isso. Então o dinheiro ele é um recurso que potencializa aquilo que nós já somos. Ele não muda quem nós somos, ele potencializa aquilo que nós já somos. O inconsciente, ele não tem essa clareza de definições, de conceitos reais sobre o que são as coisas. O inconsciente trabalha a partir de associações. Então, se eu associei, por exemplo, o dinheiro a alguma coisa negativa, o meu inconsciente sempre vai trabalhar para que eu não tenha o dinheiro. E eu levei muito tempo para entender por que, mesmo já sendo economista, mesmo sendo servidor público, mesmo trabalhando com terapia, mesmo tendo bastante conhecimento sobre o dinheiro e sobre a mente, eu, mesmo assim, permanecia na escassez. E é sobre isso que eu vou falar aqui a partir desse momento. Se você se identificar com esse vídeo, aproveite ao máximo esse conteúdo e compartilhe com quem você acredita que também hoje possa estar vivendo na escassez e precisa de uma virada de chave para transformar a sua vida financeira. Já aproveita e se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal e curte para que esse vídeo seja entregue para mais pessoas. E para trabalhar o dinheiro, a gente precisa fazer quase que uma engenharia reversa. Eu vou começar do final para depois chegar no tema central, que é o dinheiro. Vai sair uma fumacinha aqui, porque eu estou com um aromatizador no ar, então não se assuste, tem um incenso aceso também. Bom, então vamos lá. A partir da minha experiência, o que eu fui observando na minha fase adulta, mais recentemente, tá? Há poucos anos para cá? Ansiedade social. Eu fui percebendo isso aos poucos, né? Não foi do dia para a noite, foi um processo. Eu fui reconhecendo que eu preferia ficar em casa, que eu não estava muito afim mais de sair, de ir para casa dos amigos, que eu já não queria receber ninguém na minha casa. Quando eu tinha que fazer algum trabalho em grupo, assim, apresentar alguma coisa, dar uma aula, eu era bastante convidado para dar aula na universidade. Aquilo estava me gerando ansiedade. Eu criava uma expectativa e a minha mente trazia cenários negativos, conflituosos. Então, como se sempre fosse acontecer algo ruim. Eu fui percebendo isso aos poucos, até que isso ficou muito forte, né? E eu fui procurar ajuda, claro, porque eu não ia permanecer com tanto pensamento negativo, trancado dentro de casa, sem saber o que estava acontecendo comigo. E aí, procurando ajuda, eu percebi, né? Eu descobri que eu estava com ansiedade social, algum certo nível de fobia social, como se estar com outras pessoas me colocasse em perigo. E esse é um ponto importante desse vídeo. Uma pessoa que deseja prosperar, que deseja crescer, claro que existem as exceções, mas vamos trabalhar aqui com a regra, para a gente entender a regra e depois a gente pode olhar para as exceções. Se eu desejo crescer, prosperar, ter sucesso, ter dinheiro, fazer vendas, vender meus serviços, vender minhas terapias, minhas consultas, minha pós-graduação, se eu desejo prosperar, isso subentende-se, né, que eu vou precisar ocupar mais espaço, mais espaços.
eu vou precisar estar em lugares, eu vou aparecer na internet, eu vou compartilhar vídeos no YouTube, vou fazer lives no Instagram, para que mais pessoas me conheçam. E aí entra uma palavra importante que é visibilidade. Alguém vai pensar, bom, mas não é necessário ter visibilidade para fazer dinheiro, mas isso é exceção. A regra é, quanto mais visibilidade, mais dinheiro, mais espaços você ocupa. Não significa que você precisa ser famoso, ser uma atriz da Globo para todo mundo te conhecer, você ter dinheiro. Não, mas mais espaços. Por exemplo, no meu caso, como psicanalista, economista, terapeuta, eu preciso ocupar espaços, eu preciso que as pessoas me procurem, queiram contratar o meu serviço. Então eu vou ocupar esses determinados espaços que me cabem para que eu possa prosperar. Se eu não ocupo mais espaços, não tem muito como eu prosperar. Eu não vou ser indicado, ninguém vai me ver, eu não tenho visibilidade nenhuma. Bom, mas o que isso tem a ver com dinheiro? Se eu percebi que eu estava com ansiedade social, eu queria ficar sozinho, eu não queria encontrar pessoas, e o que realmente virou a chave na minha vida e começou a facilitar a entrada de dinheiro, a manutenção, a multiplicação do dinheiro, era justamente a visibilidade, eu ter mais visibilidade. Veja que são duas coisas que não se encaixam. O meu sucesso está associado à visibilidade do meu trabalho e, ao mesmo tempo, eu tinha o medo dessa visibilidade. Então, de um lado, eu tenho sucesso com a visibilidade, de outro lado, eu tenho o medo dessa visibilidade. O meu medo era tão grande, né, nesses anos mais recentes, que o dinheiro travou completamente. Então não é que eu não tinha conteúdo, não é que eu não trabalhava, é que eu inconscientemente levantei um muro, eu levantei uma barreira invisível, emocional, para não ocupar espaços. Eu criei uma prisão para mim, sem perceber, uma prisão inconsciente. E se o dinheiro, no meu caso, exige que o meu trabalho tenha mais visibilidade e o meu maior medo é ter mais visibilidade, é claro que o dinheiro fica bloqueado. Ele não entra, ele não fica e ele não se multiplica, porque o meu inconsciente havia associado dinheiro à exposição, dinheiro à visibilidade, que era o meu grande medo. Então, o dinheiro seria um meio para eu sofrer. Vamos pensar que aqui na frente está a visibilidade, a exposição, o sucesso. O dinheiro era um meio para eu chegar nesse sucesso. Só que esse sucesso era ameaçador, amedrontador para o meu inconsciente. Ok, dito isso, o que mais é importante que você entenda, né? Caso esse assunto aqui esteja fazendo sentido para você, que foi o que aconteceu comigo, tá? A partir do momento que eu identifico que eu associei dinheiro à exposição, e exposição era o meu maior medo, eu preciso trabalhar no quê? No medo da exposição. Por que estar em grupo? Por que ser visto? Por que ocupar mais espaços me gerava tanto medo e tanta ansiedade? E aqui eu sei que muita gente vai se identificar com esse vídeo porque a raiz é a mesma para muitas pessoas. Eu fui uma criança obesa, eu fui um menino homossexual, então eu tinha características que me tiravam o senso de pertencimento. Eu não era o menino que gostava de jogar futebol. Eu era o menino que preferia andar com as meninas e às vezes fazer coisas mais femininas. Então, naturalmente, eu não tinha um lugar onde eu olhava ao redor e eu tinha pessoas parecidas comigo. Na minha época, isso não era tão comum ou tão aceitável como hoje. Talvez seja um pouquinho mais, também não é tão aceitável assim, olhando para a realidade, né? Então, estar nos grupos, participar das coisas, dos eventos, foi gerando essa sensação de ameaça.
E o que gera nessa criança que sofria bullying, que se sentia excluída, que se sentia estranho, patinho feio? O que acontece? O que essa criança vive? Ela vive um espaço onde ela precisa sempre se adaptar. Então, se eu não sou o menino normal que vai poder jogar futebol com os outros, eu preciso encontrar uma forma de me encaixar para não ser excluído. Então, eu vou tentar, professora, posso jogar com as meninas? Professora, posso ser o gandula? Professora, posso jogar xadrez? Vou faltar aula. Então, o meu cérebro, ele foi se acostumando a se adaptar a esses contextos de insegurança emocional para não sofrer tanto. E isso na fase adulta pode voltar, como no meu caso, voltou com muita força, na forma de medo de estar em sociedade. E muita gente tem hoje crises de pânico, síndrome do pânico, burnout, várias, claro que são coisas diferentes, mas muitas vezes vai estar ligado à nossa infância. Eu falo isso, né, com um olhar psicanalítico também. Então, quando eu vejo, bom, eu sei que o meu trabalho precisa ter visibilidade, mas visibilidade é o que eu mais tenho medo, porque na minha infância eu tinha medo de ser motivo de chacota, eu não queria que isso acontecesse, eu não queria estar tão exposto. Então, veja, para eu acessar o dinheiro hoje, eu precisei superar o meu maior medo da infância. Por isso, gente, que o ponto da cura da nossa vida, ele está escondido atrás da nossa maior dor. Então, se a minha maior dor era me sentir exposto, vulnerável e alguém rir de mim por eu ser gordinho, ser homossexual, justamente atrás desse medo estava um monte de dinheiro me esperando. Eu quero deixar essa mensagem para você. Por trás do seu maior medo da infância tem um pote cheio de ouro. A partir desse momento em que você consegue olhar para essa dor e entender que atrás dela está a sua cura, que você precisa olhar com amorosidade, com cuidado para isso, olhar de preferência com um profissional qualificado para te ajudar. Um profissional que tenha vivido alguma experiência também, que já tenha passado por alguma coisa, pelo menos semelhante, que entenda você e possa te guiar nessa jornada. É uma travessia. Eu sempre penso que é um atravessar um deserto. No meu caso, eu precisei atravessar um deserto. E se eu tenho alguém que me dá um espaço seguro, pega na minha mão com segurança, para atravessar o deserto comigo, fica mais fácil, fica mais leve o processo. Então eu queria mandar essa mensagem aqui. Por trás da sua maior dor da vida, existe um pote cheio de ouro. E se de alguma forma eu puder te ajudar a fazer essa travessia, eu estou disposto a atravessar esse deserto junto com você. Eu vou deixar o meu link aqui do meu site, onde você pode colocar os seus dados e agendar comigo uma conversa para eu te conhecer melhor, para eu entender a sua história e, se fizer sentido, para eu montar um plano de acompanhamento, uma consulta, enfim, o que fizer mais sentido e apresentar para você depois, tá bom? Não tem custo nenhum essa nossa conversa inicial. Estou aqui para contribuir com você, seja para destravar a sua vida financeira, que é a minha especialidade, relacionamentos também, ou até alguma outra área da vida que você já tentou, mas não está conseguindo sozinha. Gratidão, espero que esse vídeo tenha sido contribuição para você e eu te encontro em breve no próximo vídeo.